Olá, começa aqui o Aqui Entre Nós de TVeja, tvdeveja.com. Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro, e eu estou aqui com a Vera Magalhães, titular da coluna Radar Online. Oi, Vera. Oi, Graeb, tudo bem? Tudo bem, Vera. Vera, o Eduardo Cunha chegou a um ponto crítico do seu mandato, ou você acha que as coisas se precipitaram nessas últimas horas ou não? Pois é, a situação dele vai se agravando a cada dia. Hoje ele teve alguns reveses, escolheu alguns reveses. Veio à tona aí um depoimento prestado ainda em outubro por um economista chamado Felipe Diniz, que vem a ser filho do ex-deputado Fernando Diniz, do PMDB mineiro, falecido em 2009. Fernando Diniz é um personagem importante porque foi creditado a ele, por Eduardo Cunha, um empréstimo que justificaria o depósito de 1.300.000 francos suíços numa de suas contas na Suíça. Então, esse depósito seria um pagamento de um empréstimo que ele teria feito ao morto, que não está aqui para dizer se houve empréstimo ou não. Acontece que sempre conveniente desculpa do empréstimo feito pelo morto. Acontece que o filho está vivo e veio dizer que não, que desconhece o empréstimo que o pai teria contraído e mais, negou que tivesse pedido ao lobista João Henriques, que é um dos investigados na Lava Jato, que fez o depósito nessa conta, que fizesse esse depósito para quitar o tal empréstimo. É importante notar que ele fez isso em depoimento, não foi uma entrevista, não foi uma declaração não oficial, né? Foi um depoimento à Procuradoria-Geral da República, que, como tem acontecido muito no caso de Cunha, vazou. Então, vazou e, de novo, complicou a situação do presidente da Câmara. E, nesta terça, Felipe Diniz procurou Eduardo Cunha para conversarem a respeito do assunto. Ele pediu que só conversasse com ele por intermédio de seu advogado, que é um ex-procurador-geral da República, por sinal, e o que atua no Conselho de Ética é um Marcelo Nobre, ex-membro do Conselho Nacional de Justiça. Esse foi um dos problemas que ele enfrentou hoje. Não foi o único. Não foi o único. O outro é que ele reuniu líderes partidários na residência oficial da Câmara para dar explicações adicionais aí para esse enriquecimento dele, para as contas no exterior, etc. Ele pegou passaportes antigos e mostrou ali os passaportes todos carimbados. Da década de 80 e 90, não é isso? De viagens à África, que justificariam um dos álibis que as pessoas têm gostado mais do caso dele, que é que ele enriqueceu em parte porque vendeu carne enlatada para a África nos anos 80, um negócio ali, um filão de negócio que ele descobriu. Posso balançar aqui? Pois é. Acontece que a história não está colando, mesmo com todos esses carimbos, ninguém se convenceu que uma coisa leva necessariamente a outra, só se convenceu quem já estava convencido, ou seja, a tropa de choque do próprio Eduardo Cunha. Então, foi um movimento que ele fez que mostra alguma ansiedade ali de obter sustentação política, e ele fez outros. Tentou trocar membros do Conselho de Ética, que é o colegiado que vai julgá-lo. O PSDB, que foi um dos que receberam essa investida, resistiu, não tirou 2 dos membros que ele queria ver trocados no Conselho, mas o sempre diligente Paulinho da Força, que é um dos principais aliados de Cunha, topou a parada, trocou um membro do Conselho que era de seu partido, PROS, que votaria contra Cunha, e nomeou a si próprio. Não é? Nomeou a si próprio como membro do colegiado, e vai lá dar um voto provavelmente a favor do presidente da Câmara. Deu declarações públicas dizendo que se sentia muito convencido, né? Isso, à vontade para votar com Cunha, vai com ele até o final, nada o fará mudar. Então, você achava que as explicações até agora eram boas, não é? Exato, o placar já era meio apertado, porque Cunha, apesar de todas as evidências, ainda conta com uma massa ali de apoio político na casa. E agora ele vai tentando obter uma absolvição no colegiado. Necessários para uma condenação ou para uma absolvição, exato. Se morrer no Conselho de Ética, nem vai ao plenário. Se for a plenário, agora é voto aberto. Não acabou a coisa do voto secreto que salvou muita gente, por exemplo, na época do mensalão. Agora o sujeito, se quiser votar com o Eduardo Cunha, vai ter que dar lá o seu nome, seu partido, seu salvou o Renan, por exemplo, né? Salvou o Renan. Quando o Renan teve enrolado com a história
das pensões que eram Exato. pagas por um lobista e tudo mais. Salvou João Paulo Cunha, salvou um monte de Exatamente. gente essa história do voto secreto. Agora não mais. Agora o voto é aberto, o sujeito tem que ir lá e digitar no placar O eletrônico. esforço todo do Cunha é para enterrar essa história no Conselho de No Ética. próprio né? Conselho de Ética. Ele não quer correr o risco de chegar ao plenário. Mesmo assim, é um esforço hercúleo, porque as provas são abundantes, elas Contundentes. são contundentes e elas são muito gráficas, né? Tem a foto do cara no passaporte, tem a foto da mulher, tem as contas. É uma narrativa muito fácil de colar. E tem aí protestos marcados de fora Cunha nas próximas semanas. Já aconteceram nesse fim de semana, né? As Aconteceram pessoas estão indo. alguns. É muito interessante, né? As pessoas iam à rua apenas para protestar contra o Governo, governo Dilma Rousseff. e o Cunha entrou definitivamente no alvo, né? De quem está Entrou- disposto a sair de casa para reclamar dos políticos, né? Entrou definitivamente no alvo e isso, estranhamente, fez com que ele e Dilma fizessem ali uma parceria nunca admitida, mas o Olha, fato olha. é que o governo, de certa maneira, está ajudando a segurar um pouco a situação do presidente da Câmara, enquanto ele também não diz o que vai fazer com o processo de impeachment. Então tem ali um padedê entre o Palácio do Planalto e Eduardo Cunha, que não dá para entender ainda direito se vai progredir ou não, se eles vão voltar a se degladiar em algum momento. Também isso é uma coisa para se observar aí A nos gente acabou próximos de dias. mostrar, né, a imagem de uma pressão, né, dos manifestantes exigindo que o Cunha se manifeste de uma vez por todas sobre impeachment, né? Que é a arma que o Cunha tem para continuar sentado na sua cadeira, né? Exatamente. Enquanto ele se mantiver ali indeciso, entre aspas, sobre que decisão tomar a respeito do impeachment, ele ainda tem alguma chance de sobrevivência. Exato, ele ainda vai se tornando uma peça importante Exato. e vai ficando Manter ali mais ou menos uma por fração do inércia, seu poder, né? Ele quer sobreviver à virada do ano. Eu acho que ele tem como conseguir isso, com as armas que ele tem, com as pessoas que ele controla, com o ritmo que ele vai ditar mais ou menos para o processo. Eu acho que ele tem como passar o Natal ainda na presidência da Câmara. Você chama atenção para o comportamento do PSDB, né? Que vinha também fazendo esse jogo duplo com o Cunha, às vezes parecia conveniente apoiá-lo, às vezes parecia conveniente se distanciar dele. Parece que os tucanos decidiram que já não é mais viável manter uma proximidade tão escancarada com o Cunha, né? Eles achavam que ele ainda no desespero poderia tomar uma medida e decidir a abertura do processo de impeachment, mas ele não tem dado demonstrações disso. Os tucanos têm avaliado ali a relação custo-benefício de manter esse apoio meio envergonhado a Cunha e viram que estão pagando um preço alto demais para algo que ele provavelmente não vai entregar. Então, mesmo os que antes eram defensores de manter o apoio a ele por esse caráter utilitário, agora tiraram um pouco o pé. O líder do partido na Câmara, Carlos Sampaio, que é aqui de São Paulo, foi um dos que já disseram, olha, se tornou insustentável, não dá para a gente manter essa situação. E o Carlos Sampaio, me corrija se estiver errado, ele é integrante do Conselho de Ética, não é? Agora eu não lembro se ele ainda continua membro do Conselho. Ele já foi por muito tempo no Mensalão, ele era um dos membros mais ativos do Conselho de Ética, mas, se eu não me engano, nesse atual mandato ele Já não não é é. mais. Não é Muito mais bem. por ser líder, justamente, mas posso estar enganada, Guilherme. Bom, além do Cunha, na Berlinda já há bastante tempo, nós temos um ministro da Fazenda na Berlinda também. Também já há bastante tempo. Já há bastante tempo, digamos que quase que desde o começo do ano. E, portanto, quase que desde o momento em que ele vestiu essa camisa, né? Verdade. Agora, a história ganhou um pouco mais de pimenta entre ontem e hoje, porque começou-se a falar. A informação começou a vir de várias fontes, né? De várias direções, de que seria iminente ou seria possível até o final do ano uma troca de Lévy por Henrique Meirelles, né? Como é que você avalia essa jogada, se ela de fato acontecer? Esse é o sonho de consumo do ex-presidente Lula, né? Ele vem tentando fazer essa troca há muito tempo. Ele antes queria que Meirelles tivesse sido o nomeado em primeiro lugar, não conseguiu, tentou-se a opção Trabuco, que recusou, e aí veio o Joaquim Lévy como uma solução costurada com o próprio Trabuco, que é do Bradesco, o Lévy era do Bradesco, ficou tudo mais ou menos bem acertado. Mas o Lula tem dito que não acha que o Lévy seja
seja a pessoa indicada para apontar o caminho do pós-recessão, do pós-crise, e tem pressionado muito pela nomeação de Meirelles, que foi seu presidente do Banco Central. Exato. E que é muito próximo a ele. O problema é que falta combinar com a, não é russa, com a búlgara. Com a búlgara. Falta combinar com a búlgara, porque Dilma não morre de amores por Meirelles. Os santos não batem. Os santos não batem, as visões econômicas não Exatamente. batem. Eles foram ministros juntos, ele, presidente do Banco Central, que ganhou status de ministério no governo Lula, ela primeiro ministra das Minas e Energia, depois ministra da Casa Civil. E durante todo esse tempo, enquanto eles dividiram ali aquele núcleo mais próximo do presidente Lula, eles divergiram abertamente sobre a condução da economia. Eles eram polos, né? Exato. Opostos, né? Dilma depois contou com a ajuda do Guido Mantega, quando ele assumiu a Fazenda, quando Antônio Palocci caiu. Então ficaram Dilma e Mantega de um lado, Meirelles de outro. Ela era contra a condução da política monetária como o BC fazia, ela achava que tinha que baixar juros. Tudo que ela veio a fazer depois, quando foi eleita presidente, ela já defendia naquela época, que ela chamava de nova matriz econômica. E Meirelles sempre achou que não havia nova matriz econômica, rasgando ali os manuais da ortodoxia. Se a gente quiser ser caricatural, assim, o Meirelles é pró-mercado e a Dilma é uma intervencionista, uma estatista. Exato. Né? No limite então, é isso. No limite é isso, são visões bem diversas de como a economia deve funcionar, né? E Meirelles foi muito crítico em relação ao governo dela, as medidas do primeiro mandato que levaram a essa situação de agora, né? Foram as medidas intervencionistas, muitas delas, do primeiro mandato que levaram a essa exceção de agora. E ele vinha apontando isso desde o primeiro mandato. Inclusive chegou a haver um momento em que ele foi cotado para vice do Aécio Neves, quando o PSD, partido ao qual ele está afiliado hoje, não tinha fechado ainda totalmente o apoio a Dilma. Então é uma liga difícil de fazer virar. Dilma até tentou agradar o Lula na montagem do primeiro mandato dela, convidando Meirelles para alguns cargos. Ela o convidou primeiro para assumir uma secretaria robusta ali de portos e aeroportos. Ele não aceitou. Depois cada um virou um ministério, uma secretaria diferente. Depois ela o convidou para assumir a autoridade olímpica, que iria cuidar da montagem da Olimpíada. Exato. Novamente ele não gostou do modelo, houve divergências ali com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e ele acabou não indo. Ele achou que ia ser um cargo esvaziado, na verdade, ele ia ser uma espécie de rainha da Inglaterra, da Olimpíada. Ia ser uma coisa decorativa, não condiz com o perfil dele, que é de um gestor experimentado no mercado, vindo de um banco internacional, com pretensões políticas que ele não esconde, ser uma pessoa que tem pretensões políticas. Então, já se falou abertamente da pretensão dele de chegar até a presidência da República, concorrer à presidência, pelo menos. Né? Exato. Agora, vamos tentar aqui fazer um exercício só de imaginação, porque a essa altura não dá para fazer nenhuma previsão nem nada. O que poderia passar na cabeça do Meirelles ao receber um convite desse? Uma parte da reação, que seria a reação visceral, seria dizer, trabalhar com a Dilma, né? Outra parte da reação seria dizer, bom, eu tenho uma história bem sucedida de passagem pelo governo. Será que é uma boa embarcar nesse... eu acho que visceral não é uma palavra que combine com o tipo de decisão que o Henrique Meirelles costuma tomar. Quem o conhece, quem acompanhou a trajetória dele, sabe que é uma pessoa muito cerebral, que faz as coisas com base num cálculo de condições que ele vai ter para se desempenhar nessa ou naquela função. Ele, uma vez convidado, vai lá, estuda a fundo e decide. Então, eu imagino que para ele aceitar um desafio como esse, ele teria de ter garantias e imporia algumas condições, que eu acho que isso foi mais ou menos a história que norteou a ida dele para o Banco Central lá atrás, quando ele era afiliado ao PSDB, tinha sido eleito deputado federal pelo PSDB, tinha todas as condições para não ir e acabou topando o desafio, porque tem essas pretensões políticas, porque queria entrar na gestão pública, vinha ali, tinha abandonado um cargo muito bem sucedido no Banco de Boston, Estados Unidos, era o presidente mundial de um banco internacional importante, então ele topou isso, mas mediante algumas condições.
Uma delas era a autonomia administrativa do Banco Central. Isso foi dado de alguma maneira, não houve independência do BC, porque isso é uma questão ideológica difícil para o PT, mas houve uma autonomia dada, inclusive com a elevação do BC ao status de ministério. Que foi uma garantia que ele conseguiu. Então, eu acho que ele não iria na louca. Ele iria só depois de refletir muito. E eu acho que ele só iria se o Lula conseguir convencer a Dilma de que ele é o homem certo para essa missão, que é a de tirar o país dessa imensa recessão econômica que a gente está. O Lula já convenceu a Dilma, vamos usar a palavra amena que você usou, a fazer uma reforma política, a mudar vários quadros que eram próximos a Dilma, diminuir o papel deles no governo, ou simplesmente afastá-los, para pôr gente da confiança dele, Lula. Sim. Se ele conseguir convencer a Dilma de pôr o Meirelles, e se o Meirelles, como você descreve, é alguém que vai fazer um cálculo muito bem feito para saber se ele tem condições, o governo Dilma acaba efetivamente, certo? Ela vai ter terceirizado todas as decisões importantes para gente que é próxima do Lula, que não tem nada a ver com ela. Vai restar um último bastião do dilmismo, que é o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que é outro que está na mira do ex-presidente Lula, porque conduz a Polícia Federal, que por sua vez comanda a Operação Lava Jato e outras operações que vêm tirando o sono do PT e de pessoas muito próximas a Lula, inclusive familiares, inclusive seus filhos. E ele está na mira, ele deu uma entrevista essa semana a Folha de São Paulo, dizendo que não cabe a ele controlar a PF, que ele sabe que na função que ele está, ele não vai fazer amigos, vai sim contrariar alguns interesses. Então, Cardoso sabe que a sua cabeça está a prêmio. Por enquanto, Dilma hesita em ceder esses 2 anéis. Ela já cedeu vários, esses 2 ela está segurando. Realmente, se ela ceder o Ministério da Fazenda, resta muito pouco a que ela se apegar para chamar de seu. Exatamente, né? Assim, formalmente não, mas informalmente seria o hacking ali, né? Do comando de Dilma sobre qualquer coisa que seja importante, de fato, Se você pensar, a própria nomeação do Levi já era uma capitulação, né? Então, era uma capitulação um pouco disfarçada ali. Eles fizeram um discurso de que ele era uma pessoa com uma trajetória já no serviço público, já tinha sido secretário do Tesouro e tinha uma visão ali de macroeconomia para tentar dizer que não era uma pessoa do mercado quando ele estava vindo direto comissionado do Bradescão. Bradescão. Exato. Então, que apesar de ter um logo vermelho, é um banco, certo? Exato, e já teve essa ginástica retórica naquela ocasião, mas já era uma capitulação a tudo que ela tinha pregado no governo, no primeiro governo e na campanha, sustentou na campanha e capitulou já na transição. Agora seria mais ainda, porque além de ser uma pessoa com essa marca de mercado, ainda é uma pessoa com a qual ela não se bica muito bem no plano pessoal. Sabidamente, não é? Sabidamente. Assim, não é um ela segredo de bastidor. De desmentir. Não, e o pior, não é um segredo de bastidor, não é algo que só as paredes do Planalto saibam. Todo mundo sabe que ela estaria acolhendo na equipe dela alguém que notoriamente não é da... Mas como você mesmo disse, Graeb, ela já fez muitas sessões. Ela tirou a Luísa Mercadante, que era uma pessoa em que ela confiava muito. Da Casa Civil. A despeito de críticas que se faziam a eles, e em vários setores, no PT, fora do PT, realmente era uma pessoa que não atraía muito amor por onde passava, mas ela, Dilma, tinha confiança nele. Tirou o Miguel Rosseto também, dali do seu entorno mais próximo, também o colocou numa função um pouco mais afastada. Ela já cedeu tudo isso, mas cedeu o Ministério da Saúde, que tem o principal orçamento da esplanada, para um deputado inexpressivo do PMDB. Numa tentativa clara, ali, nítida e indisfarçada de simplesmente segurar um processo de impeachment. Então, a presidente já há algum tempo tem delegado muito. Antes, ela tinha delegado a coordenação política para o vice Michel Temer. Depois, isso foi revertido. Então, é uma presidente que já não comanda o seu governo há algum tempo. Né? Diria desde a posse, talvez. Só falamos de gente que está na Berlinda hoje, não é, Vera? Sim. É assim que esse ano é um pouco a crônica desse ano, né? Uma crônica de Berlindas.
Muito que a gente nem falou do Doriva, que caiu. A berlinda é generalizada no meu time, no governo. Futebol é um assunto muito difícil para a gente abordar aqui. Vamos ficar na política, que é mais tranquilo. Vamos ficar na política. Muito bem. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Até o próximo Aqui Entre Nós.